independente das circunstâncias que você tem passado, talvez você tenha passado por dias difíceis, mas ainda assim a alegria do Senhor te fortalece, amém? Ainda assim o Espírito Santo de Deus, Ele entra no seu coração e te traz força, te traz fé e te traz ânimo, amém? A esperança não é a última que morre, porque a esperança nunca morre, amém? Porque a esperança é o Espírito Santo de Deus dentro de nós. Bendito seja o nome do Senhor. Estou muito feliz, muito contente com a palavra que o Espírito Santo colocou no meu coração para compartilhar com os irmãos. E a minha oração e o desejo do meu coração é que a partir de hoje a minha vida e a sua vida não seja mais a mesma, amém? Que nós possamos ser transformados, conformados nesta palavra, em nome de Jesus. Aleluia. Irmãos, é muito bom ser guiado pelo Espírito Santo. Os irmãos percebem que você é guiado pelo Espírito Santo. Você percebe que você é guiado pelo Espírito Santo? Nós sabemos porque a palavra de Deus nos diz que nós somos guiados pelo Espírito Santo. Não é assim que a palavra diz? Que o mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito de que nós somos filhos de Deus. Mas, irmãos, saber isso só na mente é uma coisa muito boa, por sinal. Quando você sabe disso, alguma coisa acontece na sua vida. Agora, quando você vive uma experiência de ser guiado pelo Espírito Santo, quando você escuta o Espírito Santo falar com você, através de uma palavra, através da própria palavra dele, através de uma oração, ou através de um irmão que seja, quando tem alguém falando no nome do Senhor aqui em cima, ou qualquer lugar que tem alguém falando no nome do Senhor, quando você percebe e fala, é Deus falando comigo. Você já aconteceu isso com você? Quando alguém libera uma palavra, você fala, é para mim essa palavra. Essa palavra é para mim. Irmãos, é tremendo isso. Eu estou dizendo isso porque essa palavra que nós vamos estar compartilhando hoje, eu percebi que o Espírito Santo queria que nós falássemos dela. Deus usou 3 irmãos abençoados para testificar essa palavra. Quem conhece o David Wilkerson, um grande evangelista americano, ele faleceu em 2011. Ele foi o autor daquele livro A Cruz e o Punhal. Os irmãos se lembram? A Cruz e o Punhal. Tem um filme também chamado A Cruz e o Punhal. Estava lá vendo uma palavra dele, uma pregação, e no meio da palavra ele falou, e eu, na hora, falei, Deus quer falar comigo através disso. Aí depois eu ouvi outro grande homem de Deus que está pregando aí ultimamente, é o Paul Walsh, né? Está pregando, e no meio da palavra dele, novamente, eu percebi, meus irmãos, Deus está querendo falar comigo nessa oração. Aí teve alguns dias aqui na igreja, numa oração da terça-feira, quando a pastora Juliana abriu a Bíblia e ela falou a mesma coisa. Eu falei, está fechado. A Bíblia diz que pelo testemunho de 2 ou mais está firmado o negócio. Pronto, acabou. Não precisa mais de vir um anjo lá do céu e falar assim, não, é isso mesmo, preste atenção. Quão obediente que nós somos. Então eu quero dizer com isso que é muito bom ser guiado pelo Espírito Santo. E eu tenho experimentado dias na minha vida, na minha casa, na minha família, assim. Como é bom, como é maravilhoso poder abrir a palavra de Deus, poder compartilhar a palavra de Deus, poder orar, poder estar reunido com os irmãos, poder orar e falar com o Espírito Santo e perceber quando Ele está falando com você através de alguma coisa. Irmão, se você nunca teve essa experiência, ore para que Deus te dê, você vai ver que é a melhor coisa na sua vida. Amém? E o tema da minha palavra é casa de oração. Casa de oração. E nós vamos entender por quê. Abra sua Bíblia, lá em Isaías capítulo 56. Tem 3 domingos que eu estou pregando e sempre a gente está passando por esse livro. Isaías capítulo 56.
Aleluia. Eu gostaria que todos os irmãos abrissem suas Bíblias. Amém. Os irmãos acharam aí? Também os levarei ao meu santo monte e os alegrarei na minha casa de oração. E os seus holocaustos e os seus sacrifícios serão aceitos no meu altar, porque a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Amém, irmãos? Isaías 56, verso 7. É isso que está escrito. É o que eu acabei de ler. Aqui o Senhor Deus está usando o profeta Isaías para falar com a sua igreja, com o seu povo, comigo e com você. E ele disse que dos filhos de Israel, aqui ele estava falando, essa é uma profecia sobre os filhos de Israel, mas dos obedientes à palavra de Deus, ele iria levar a um lugar para os alegrar. É isso que ele está falando. Eu vou levar essas pessoas para um lugar e ali eu os alegrarei. Que lugar é esse que ele está se referindo? Alguém pode falar? Vamos falar bem alto. Casa de oração. A minha casa de oração que ele está falando. Então ele está dizendo que vai congregar este povo. Esse povo vai chamar ele e vai conduzir, vai levar a um lugar de alegria. Casa de oração. Amém. Abra sua Bíblia lá em Mateus, capítulo 21. Não precisa abrir, não ganhar tempo. Mas se você quiser, pode abrir. Mateus 21, 13. Nós vamos abrir várias passagens. Mateus 21, 13. O Senhor Jesus estava entrando em Jerusalém, nos jumentinhos, irmãos se lembram, né? Todo mundo chamando, Hosana, aquele que vem em nome do Senhor, e glorificava o nome de Jesus, e aplaudiam, usando nas alturas. De repente, o Senhor Jesus entra em Jerusalém, e aí ele vai para onde? Para o templo de Deus. Não é esse o interesse? O templo de Deus. Quando Jesus chega lá, qual é a cena que ele se depara? Qual é a cena que ele se depara? Ele vê pessoas vendendo as coisas sagradas. Ele se encontra com os cambistas, os vendedores da fé, aqueles que vivem ganhando dinheiro por causa da fé. E aí Jesus pegou um pau e saiu quebrando a mesa, saiu quebrando a cadeira, e tirou todos aqueles que faziam negócio na casa do Senhor. E aí diz, se você está aberto, você vai ver que ele tirou tanto os que vendiam, quanto os que compravam. Então tem culpa aí, tanto os que vendem, quanto os que compram. Porque assim como aqueles caras que são chamados receptadores, o ladrão rouba, aí o cara vai lá e compra. Aquele cara que comprou, na lei é chamado de receptador. Então ele tem a mesma culpa do ladrão que roubou. Vai pagar também pelo mesmo crime. Então existem os receptadores também no templo de Deus, misericórdia. Mas estavam lá os cambistas vendendo as coisas de Deus. E Jesus irou-se e começou a distribuir, derrubou mesa, derrubou moeda. E aí ele disse o quê? A minha casa será chamada casa de oração, mas vocês a têm transformado em covil de ladrões e salteadores. Mas a essência aqui é que a minha casa será chamada casa de oração. Irmãos, este prédio que nós estamos aqui não é o templo do Senhor. Este prédio que nós temos aqui não é a igreja do Senhor. É um prédio onde o templo do Senhor se reúne. É um prédio onde a igreja do Senhor congrega. A igreja sou eu e você. E o Isaías disse, profetizando pelo Espírito Santo, que a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. E Jesus, quando entrou no templo de Deus, ele disse: a minha casa será chamada casa de oração, mas vocês já têm transformado em muitas outras coisas, menos em casa de oração. Irmãos, nós precisamos compreender o que é o Evangelho.
Nós precisamos voltar à essência do Evangelho. Nós precisamos nos arrepender de muitos pecados. Muitas vezes estamos indo até a igreja, mas não estamos compreendendo o nosso objetivo como igreja. Eu sou a igreja, eu sou a casa de Deus, eu sou o templo de Deus. E Deus disse, amém, meus irmãos? E a palavra de Deus diz: a minha casa, que sou eu e é você, será chamada casa de oração para todos os povos. Amém? Eu sou a casa, você é a casa. Amém? Quantos compreendem isso? Você é a casa. Então você é chamado a casa de oração. Você está andando por aí e as pessoas podem falar assim: ó, lá vai a casa de oração. A casa de Deus, o templo do Espírito Santo, porque é onde Ele habita. Amém, meus irmãos? Nós somos o templo do Espírito Santo. E sem oração não há igreja. Irmão, sem oração não há evangelho. Sem oração não há cristianismo. Sem oração não há relacionamento entre Deus e o homem. Se eu não orar, eu não vou ter comunhão com o Espírito Santo. Porque eu tenho comunhão com o Espírito Santo, com o Pai Celestial, com Jesus, é através da oração. Jesus sabia disso. E Ele irou-se neste momento. E Ele viu que o povo estava lá no templo, uns querendo vender e outros querendo comprar. E vendendo caro. Porque naquela época ainda se perdoava pecado, matando-se animais. Então estavam ali vendendo ovelhas, vendendo rolinhas, pombas, vendendo todo tipo de animal que a lei exigia para o sacrifício. Então estava lá uma fila de gente lá fora, esperando a sua vez de ser atendido pelos vendedores, pelos mercadores do templo. E eles vendiam, então aquela pessoa pegava o animal, levava até o sacerdote e falava: está aqui o meu sacrifício. Sacrifícios que não agradavam mais a Deus. E Jesus chegou destruindo aqui, Ele disse: não é assim. A minha casa será chamada casa de oração. Amém, meus irmãos? Vamos nos atentar para essa palavra, casa de oração. Eu e você devemos ser chamados de casa de oração para todos os povos, como um testemunho vivo que anda pela face da terra. Aleluia, bendito seja o teu nome. Ainda aí no capítulo 21 de Mateus, se você está aberto, Jesus disse no versículo 22, que tudo quanto pedirdes em meu nome, Ele vos concederá. Irmãos, tudo que nós pedirmos em oração a Deus, Ele vai nos conceder. Irmãos, está faltando alguma coisa na sua vida? Na minha está, muita coisa. Mas eu tenho certeza que na minha vida está faltando muita coisa por um pouquinho de tempo. Sabe por quê? Porque eu tenho orado. Eu não estou falando isso para me gloriar diante de você. Eu estou falando isso para te falar, quando eu receber aquilo que o Senhor tem para mim, você vai falar bem o que Ele disse. Está te faltando alguma coisa? São coisas naturais. O que está te faltando? Hoje você vai saber o segredo para você adquirir essa coisa. Amém? E eu vou te falar desde já: oração. Talvez está te faltando oração. Quanto tempo você tem gastado? Ou aliás, quanto tempo você tem investido? Porque com Deus nós não gastamos, nós investimos. Quanto tempo você tem investido diante do teu Deus em oração? Quanto tempo por dia você gasta ou você investe em oração? Isso vai determinar aquilo que você está buscando. Não fique esperando só que pessoas olhem para você. É muito importante também isso. Pode se acontecer isso. Até, aliás, eu quero pedir os irmãos estejam orando por mim. Ore pela minha família, ore pelo meu casamento, ore pelos meus filhos, ore para que Deus possa me abençoar, me guardar, me livrar do pecado.
Porque o diabo, nosso adversário, ele vive bramando como um leão ao nosso redor, buscando alguém que possa tragar. Então eu te peço, ore por mim, meu irmão. Lá no seu quarto, onde você tem o costume de orar, lá na sua sala, lá na sua cozinha, quando você está almoçando ou jantando, quando você for orar, lembre-se de mim, ore por mim, é muito importante. Vamos ter essa prática de orar uns pelos outros. E nós vamos ver aonde nós vamos chegar. Amém, meus irmãos? Então tudo que nós pedirmos ao Senhor em nome de Jesus, Ele vai nos conceder. Abra sua Bíblia lá em Gênesis, no primeiro livro da Bíblia. Gênesis capítulo 15. Aleluia. Gênesis capítulo 15. Amém, irmãos? Nós vamos ver vários tipos de oração. A primeira delas que nós vamos ver aqui é a oração de Abraão. Verso 1. Depois destas coisas veio a palavra do Senhor a Abraão em visão, dizendo: Não temas, Abraão, eu sou o teu escudo, o teu grandíssimo galardão. Então disse Abraão: Senhor Deus, que me has de dar, pois ando sem filhos, e o mordomo da minha casa é o Damasceno Eliezer. Disse mais Abraão: Eis que não me tens dado filhos, e eis que um nascido da minha casa será o meu herdeiro. E eis que veio a palavra do Senhor a ele, dizendo: Este não será o teu herdeiro, mas aquele que de tuas entranhas sair, este será o teu herdeiro. Amém? Então Abraão está orando nesse momento, está falando com Deus. E a oração que ele pede é um filho, meu irmão. Abraão aqui tem 75 anos de idade. E ele está diante de Deus falando assim: Ah, Senhor, se lastimando. Eu sou tão rico, eu tenho tantas coisas, o Senhor me prometeu tantas coisas também. Mas quem que vai herdar isso de mim? Quem é que vai dar continuidade a esse trabalho? Porque eu tenho um filho, minha mulher é estéril. Mas o Senhor Deus diz: Não, você terá um filho. Vai ser nascido da tua própria mulher. Então, meu irmão, há alguém aqui no nosso meio que é estéril, que tem filho por falta ou problema de esterilidade? Não tem? Mas você já conheceu alguém? Você conhece alguém que não tem capacidade de gerar filhos? Você conhece alguém? Conhece, né? O segredo é a oração. Mas aí alguém pode falar assim: Ah, mas ela ora. Será que ela ora do jeito que se deve orar? Abraão orou aqui uma oração bem curta diante de Deus, mas Deus é quem se agradou em dar uma promessa para ele. Mas nós vamos ver mais para frente uma pessoa que orou da forma correta. Mas ainda em Gênesis capítulo 18, vira suas páginas aí, verso 19, não, verso 23, isso. Chegou-se a Abraão dizendo: Destruirás também o justo com o ímpio. Outra oração de Abraão. Abraão está orando porque ele teve uma visão. Na realidade, uma visão que aconteceu mesmo, foi um fato. 3 anos apareceu para Abraão e eles estavam dizendo que iam destruir 2 cidades. Qual cidade era? Sodoma e Gomorra. E aí Abraão começa a interceder, porque tinha um parente dele, um sobrinho dele naquela cidade. E ele disse: Ó Senhor, não se ire contra mim, mas eu vou te fazer uma pergunta: se naquela cidade tiver 50 pessoas, o Senhor vai destruir mesmo assim? Eu sei que o Senhor é justo, o Senhor não ia fazer uma coisa dessa. E o Senhor disse: Não, se tiver 50, eu não destruirei. E ele disse: Não se irrite comigo, Senhor, mas se tiver só 45. E ele disse: Não, se tiver 45 eu vou poupar a cidade. E se tiver 30, eu pouparei a cidade. E se tiver 20, e se tiver 10? E ele disse: Por amor aos 10, eu vou poupar a cidade. Irmãos, uma intercessão em favor de alguém ou de alguma coisa é um tipo de oração. Se você tem algo na sua vida ou na vida de alguém que você conhece, que já está determinado, e se você orar incessantemente, se você tiver esse coração de intercessor como o coração de Abraão,
Deus pode, se Ele quiser, mudar a situação. Nesse caso, o que aconteceu? Sodoma e Gomorra foi destruída, não foi? Por quê? Porque Abraão falou só até 10. Se ele tivesse falado 3, tinha poupado a cidade. Mas Abraão, mesmo sendo ousado, você que está vendo aí, você viu que ele foi ousado, corajoso, e ele falou: Senhor, não te ires contra mim. E fez uma pergunta. Ele falou: Senhor, mais uma vez, eu sou intruso diante do Senhor, eu vou falar ousadamente. E várias vezes, todas as vezes ele fala: Senhor, eu vou agir com ousadia diante do Senhor mais uma vez. Deus nunca recriminou ele, nunca repreendeu ele por ele ser ousado. Aliás, uma outra vez, Moisés, quando Deus falou assim: Moisés, eu vou destruir esse povo, eu não aguento mais esse povo só vive reclamando, esse povo só vive fazendo aquilo que eu falo para ele não fazer, eles fazem. Então Moisés, eu vou destruir esse povo. E Moisés diante de Deus falou assim: Senhor, se o Senhor destruir esse povo, pode riscar meu nome do teu livro. Deus ficou: opa, que negócio é esse? O que Hebreus diz lá no capítulo 10 para nós? Entremos, pois, com ousadia diante do trono da graça. Amém, irmãos? Com sincero coração e com a certeza de que Deus é galardoador daqueles que buscam. Temos que entrar com ousadia. Abraão teve ousadia. Muitas vezes nós vamos entrar na presença do Senhor, nós vamos orar e nós nem abrimos a nossa boca. Por quê? Timidez. Muitas vezes nós nos reunimos numa reunião de oração e os irmãos muitas vezes nem abrem a sua boca para orar. Timidez. Mas a palavra de Deus diz: entre com ousadia, sem medo. Irmão, não tenha medo de falar com o teu Deus. Ele é o teu Pai. Amém? Ele é o teu Deus. Aleluia. Capítulo 24 desse livro. Versículo 63, 24, 63. Aleluia. O que está escrito aí? E Isaac saíra a orar no campo à tarde, e levantou os olhos e olhou, e eis que os camelos vinham. Rebeca também levantou os seus olhos e viu Isaac, e desceu do camelo. O que estava acontecendo aqui? Isaac saiu ao campo. Para quê? Para orar. Irmãos, Isaac foi orar no campo. E a Bíblia diz que quando ele levantou os olhos, o que ele viu? Ele viu Rebeca. Rebeca, a sua digníssima, aquela que foi prometida para ele. O que eu quero dizer com isso? Irmãos, tudo na nossa vida é através da oração. Tudo na nossa vida é através da oração. Até mesmo quando você quer se casar. Tem alguém aqui solteiro que quer se casar? O segredo é a oração. Ore e Deus vai te dar a pessoa certa. Ore e o Senhor, quando você estiver orando, Ele vai falar para você: levante os olhos. Aí você vai ver. Eu já falei da meu relacionamento com minha esposa, como é que foi. Nós nos conhecemos, sabe onde, irmão? No monte, orando. Eu ia sempre ao monte orar. E ela também ia. Mas eu não ia lá por causa dela, porque eu ia primeiro para o monte. Aí depois foi que eu vi minha esposa andando por lá. E lá nós nos conhecemos, e lá nós começamos a orar juntos para saber se era a vontade de Deus, se não era. Mas aconteceu com Isaac. Eu saí para orar e Deus falou: levante os olhos e veja. Olhe, quando nós estamos na presença de Deus, irmão, tudo que você precisa, Ele vai te levar a conquistar. Amém, meus irmãos? Até mesmo essa questão, até mesmo o teu relacionamento. Quando você estiver orando, quando você estiver se dedicando ao Senhor, levante os teus olhos e você vai ver. E lá de longe, a Rebeca estava vindo montada nos camelos. Vinha lá dos pais dela, de Labão? Não.
Eu não lembro. Mas ela estava vindo de lá. Está escrito aí, se os irmãos quiserem olhar aí para mim, por favor. Tem alguma coisa errada com esse áudio aqui, não tem meu? Acho que era das terras de Midian, se eu não me engano. Depois alguém pode olhar aí para mim, antes alguns versículos aí. Estava vindo de lá porque o Damasceno, lá, o funcionário de Abraão, foi incumbido de trazer essa mulher para ele. E ele foi e buscou aquela mulher. Então, de longe, quando ela estava longe, ela avistou aquele cidadão orando. Ela deve ter pensado, deve ser esse, porque ele está orando. Não é maravilhoso, irmão? Tudo dá certo. Vamos orar, irmão. Qualquer que seja a sua situação, qualquer que seja o seu problema, o segredo é a oração. Isaac saiu a orar, ele não estava preocupado. Isaac mesmo não foi buscar uma esposa, ele foi no meio do mato, lá não tinha uma esposa para ele. Ele não estava atrás de uma mulher,